E uma coisa, acho que até ligando aqui no 40 mais, né, eu fiz 40 anos, foi incrível. Foi bom, apertar um botão, eu falo que foi como apertar um botãozinho. Fiz 40 anos, não deu 2, 3 meses, começaram as coisas que acontecem depois de 40 anos. É incrível. As pessoas acham que é mito, né? Não, isso aí é papo, né? Fez 40 anos, já muda tudo automaticamente. Claro que não são para todo, não é para todo mundo, mas é incrível. Fez 40 anos, pode esperar pouco tempo, algumas mulheres em alguns meses já começam a mudar tudo. E comigo aconteceu isso. E você pode contar um pouco para nós quais sintomas você percebeu claramente essa virada de chave no seu metabolismo, no seu corpo? Com essa mudança né, depois dos 40, a parte hormonal, a distribuição de gordura. Então, começou a acumular mais gordurinha na parte abdominal, sim, que não tinha, de repente, começou a acumular de uma forma mais intensa e dificuldade para perder essa gordura. Por mais que tenha uma alimentação boa e fazendo atividade física, a dificuldade para perder a gordura aconteceu comigo. Irritabilidade, falta de paciência, coisas assim que bobas, sabe? Caiu um papel no chão, eu estava sentada e lá do outro lado caiu um papel no chão. Pronto, já é do fim do mundo. Eu já ficava nervosa, brava, irritada, porque caiu o papelzinho lá do outro lado e eu ia ter que levantar para pegar. Falando, opa, isso não é normal, isso não é assim. Então, falta de paciência, irritabilidade aumentou muito, né? Distribuição de gordura corporal, dificuldade para perder gordura, massa muscular também deu uma regredida, então tem que ter um empenho maior para manter. Então, tudo isso eu senti em um período de menos de um ano, depois que eu fiz 40 anos, né? Veja, Então, espaço acontece, curto de tempo, né? espaço curto. Né? Eu Sensacional. fiz 41 agora, então foi em menos de um ano aconteceu tudo isso. E sabe uma coisa que eu percebo muito da nossa comunidade, sociedade, é uma expressão negativa dessa fase da nossa vida num processo natural. Quando nós passamos o período dos 40 anos, parece que tudo é negativo. Então, há uma conotação muito Uhum. negativa no envelhecimento na nossa sociedade, né? De uma inutilização do corpo, uma inutilização dos nossos idosos, e isso começa para nós mulheres muito mais rápido, né? Por conta É. da fertilidade, do aspecto beleza, do aspecto estético, e nós temos percebido, né, no mundo aí, uma tendência, principalmente aqui no Brasil, uma tendência a retardar o envelhecimento. Eu acredito muito Uhum. que nós não precisamos retardar o envelhecimento. O envelhecimento não deveria ser uma necessidade, algo que deveria ser retardado, mas nós poderíamos conviver muito melhor com o envelhecimento se nós tivéssemos uma boa gestão da nossa vida e uma boa consciência do que é cuidar do corpo humano desde muito cedo, como você mesma disse, né? Isso. Em relação à adolescência, descobrir como é o seu corpo, conhecer o seu corpo, gerenciar isso desde muito cedo, talvez te Uhum. tiraria de, né? Evitaria que você passasse por algumas questões lá aos 50 anos, agora aos 40 anos. E como saber isso, né? Aí entra o papel do profissional preventivo, do nutricionista, Isso. do psicólogo, do enfermeiro, do fisioterapeuta, profissionais de ponto, profissionais de linha de fala, né? E eu digo, Uhum. gosto muito, acho maravilhoso cuidar da saúde da pele, estética, os procedimentos em si. Trabalhei com nutrição estética e dentro de clínicas de emagrecimento. Acho extremamente válido, mas eu não gosto dessa pegada que acontece do medo do envelhecer. E eu acredito que você deve encontrar pacientes Uhum. no consultório que tem medo dessa fase. Uhum. Como qual que é o perfil de paciente que chega para você? Quais são as principais quadros clínicos e patologias que você tem cuidado hoje no seu consultório? Uhum. Isso, é muito comum a mulher ali, 40 e pouquinhos anos, chegar no consultório e lidar com esse envelhecimento natural como se fosse uma ofensa para ela. Nossa, eu estou envelhecendo, e agora? E agora que isso é normal, é um, né, um processo da vida.
você vai ter um envelhecimento, uma longevidade mais saudável ou menos saudável, de acordo de como você levou a sua vida até aquele momento, né? Então, se você teve uma vida, né, principalmente na casa dos 20, 30 anos ali, com alimentação ruim, sedentário, fumo, excesso de açúcar, excesso de bebidas, né, sedentarismo, tudo isso vai contribuir para que você chegue lá nos 40 de uma forma bem mais complicada e mais difícil de mudar os seus hábitos. Então, a gente tem que ver que tudo que está acontecendo com a gente agora é consequência de tudo que a gente fez durante a nossa vida, né? Então, é muito comum chegar mulheres a partir dos 40 ali, com mais de 40 no consultório, e falar, nossa, e agora o que eu faço? Eu estou envelhecendo. Falei, normal, agora a gente vai cuidar de você, melhorar o que precisa melhorar, né, e aperfeiçoar a sua saúde, né? Então, quem teve uma vida mais saudável vai ter muito mais facilidade, né? E vai sentir as consequências de uma forma bem mais leve. Mas isso que você falou é muito, muito importante. As pessoas têm que ver que a longevidade, você não vai cuidar da sua velhice agora, quando você já começou o processo de envelhecimento no nosso corpo, né? A morte celular, que é comum, que é normal agora. Você vai cuidar antes. Não adianta pensar lá nos 50, 60, 70 anos a partir dos 40. Você tem que ter uma consciência de começar a cuidar antes, né? Então, isso é bem, bem importante, sim. E até uma mensagem para deixar para as pessoas é que, mais ou menos o que você falou, o envelhecimento é normal, gente. É normal, vai acontecer com todo mundo. E quanto mais nervosa e mais desesperada a gente fica, pior é. Porque daí as pessoas entram num estado de desespero de, treinar feito louca, cortar carboidrato e comer só salada o dia inteiro. Não é, gente, é equilíbrio, não pode entrar em desespero. Né? Então, tem várias coisas que, na verdade, não são tão complicadas assim, né, Jéssica, que a gente sabe, que a gente vai colocando no dia a dia. Exato. E é muito importante a gente passar a mensagem também de que o e agora é muita coisa que dá para fazer, né? A sensação que às vezes as mulheres que eu encontro no caminho com minhas pacientes, elas têm que tá tudo perdido. Já ouvi muitas mulheres com tal idade, isso aí já nem me cabe mais. Mulher, tudo faz sentido, né? Como diz o grande poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, quando você procura o acompanhamento com a gente, nós vamos olhar para essa história. Tem coisas que são irreversíveis, mas o nosso corpo, ele tem uma capacidade absurda, ele tem uma capacidade de melhora, de evolução infinita, não importa quantos anos tenha. Quantos exemplos nós temos de pessoas que começaram a correr com 60 anos de idade, pessoas que começaram saudável com 80 anos de idade, começaram a fazer atividade física já na quarta idade e para conseguir sentar, para conseguir ter independência, continuar dirigindo o seu carro. Aqui nesse caso não é. Nós estamos falando de mulheres ativas, né? Muito ativas. No trabalho, nós estamos vivendo uma geração aí que os 40 são os novos 30, né? Nós temos mulheres com 40 anos que estão maternando. 40 anos estão começando a ter filhos, estão começando sucesso profissional, né? Estão entrando na ascensão agora, né? Aos 40, isso é fantástico. Exato. E eu tenho uma grande dúvida, porque não é a minha área de atuação. Eu sou uma nutricionista mais focada no comportamento e eu trabalho com uma nutrição. Vamos ver se eles respondem. Mas uma coisa assim que eu falo muito, que eu acho que assim, que esclarece muito na cabeça das mulheres a partir dos 40 se entenderem, e acho que clareia um pouquinho a mente. Se as mulheres entenderem de uma forma... beleza, já. Beleza. De uma forma positiva, que o corpo da mulher, ela não é linear, ela é cíclica, né? O nosso organismo, os nossos hormônios não é retinho, as coisas não acontecem de forma padrão sempre. É um ciclo que se repete de alterações durante toda a nossa vida.
Então, se você entender assim que a parte hormonal, fisiológica e cronológica, ela muda, e que a mulher não é só o que ela é de personalidade, de jeito, ou as doenças que ela carrega ou não. Ela é todas essas mudanças normais que ocorrem no corpo da mulher. Se ela entender que as alterações que ela sente muitas vezes durante o mês, né, no próprio ciclo menstrual, que é normal, que hoje ela tá de bom humor e amanhã ela tá matando todo mundo, de certa forma é normal, Sim. ela vai levar tudo com muita mais leveza. E Sim. ela perceber que é normal ela não ser a mesma pessoa aos 30 e depois aos 40, ela também vai levar com mais leveza. Ela não precisa falar, meu Deus, mas aos 30 não era assim, por que eu tô assim agora? Porque girou o seu ciclo e é normal. Isso é uma coisa que acontece bastante no consultório, essa comparação com a gente mesma numa fase melhor. É. Uma fase melhor, né? Eu já atendi pacientes que me falaram, quando eu tinha 16 anos, eu falava, amada, quando você tinha 16 anos, você era outro ser humano. Você É. era outra pessoa, suas células que nem são as mesmas mais, muito provavelmente já trocou tantas vezes que nem as suas células dos 16 anos estão aí, né? Então, Uhum. nós precisamos ter uma clareza, um alinhamento de expectativa em relação ao que é um emagrecimento saudável depois dos 40 anos. Não existe nada impossível, mas existe uma jornada diferente. E é isso que eu queria saber de ti naquela hora que deu uma travadinha. Eu não tenho essa especialidade, não é o perfil de pacientes que eu atendo. Eu geralmente costumo atender mulheres na faixa dos 25 até os 40 anos de idade. Uhum. E eu queria saber de ti quais são os principais problemas, né, acometimentos, Uhum. dificuldades que essa nova fase carrega, além dos Uhum. aspectos já conhecidos, o que esperar dos 40 anos, Cá? Tá. Então, assim, principal coisa que acontece a partir dos 40, então não é 40 em ponto, a partir dos 40, o que vai acontecendo? Oscilações hormonais, principalmente do estrogênio. Mas uma coisa, uma forma muito fácil de entender é você entender quais são as funções do estrogênio no seu corpo. Você entendendo qual é a função dele, você vai entender por que tudo isso acontece. Então, o estrogênio é um hormônio, né? Ele tem várias funções. Então, as pessoas pensam mais assim, a parte de ciclo menstrual, amadurecimento da menina, quando está se tornando lá na pré-adolescência, preparar para a mulher para a gravidez, para ovulação. Mas as funções do estrogênio são bem mais do que isso e que a maioria das pessoas não sabem. Por exemplo, o estrogênio ele ajuda a manter o cérebro ativo, né? Então, ele ajuda na função cerebral. Então, depois dos 40 começam falta de memória, né? A memória começa a falhar, foco, conscientização diminuem. Por quê? Porque o estrogênio tem função no nosso cérebro. Ele ajuda no funcionamento cardiológico, na saúde do coração. Então, se você tem uma vida sedentária, alimentação ruim, você tem tendência a ter problemas cardiológicos depois dos 40, porque o estrogênio diminui e ele ajuda na parte cardiológica. Então, por isso que a gente intensifica muito isso. O estrogênio tem uma função muito importante na densidade óssea, na saúde dos nossos ossos. Por isso que a gente monitora o cálcio, né, a partir dos 40 de uma forma mais séria, porque, né, se não tiver uma alimentação legal, você pode ter uma deficiência de cálcio e ter problema de osteoporose lá na frente. Então, tem todos essas funções além do estrogênio. O estrogênio é ele que controla a distribuição de gordura pelo corpo, ele que distribui de forma uniforme a gordura pelo corpo. Então, com a oscilação dele, diminuição ou irregularidade, a distribuição da gordura fica meio bagunçada no corpo. Aí é que vem aquela abdômen que todo mundo reclama, né, que aumenta depois dos 40, né, por causa dessa oscilação hormonal. Ele também tem uma função muito importante na manutenção da parte muscular. Então, outro problema que a gente tem depois dos 40, né, conseguir manter a parte muscular, a massa magra forte, né, é mais difícil.
ou ganhar massa magra, né? Por quê? Porque o estrogênio também ajuda nessa parte. Então, você entendendo as funções do estrogênio, você entende por que que tudo isso acontece. E todos esses sintomas, eles ficam mais agravantes se a mulher tem uma vida, hábitos de vida Sim. ruins. Então, se você, né, que a gente falou mais ou menos, é sedentário, tem uma alimentação ruim, e chega aos 40, começa toda essa revolução dentro do corpo, e você não muda os seus hábitos, isso vai te impactar de uma forma bem mais rápida e mais intensa, Sim. né? Porque você vai juntar tudo, hábitos ruins com as mudanças no seu corpo. E aí Porque, você tem que estar disposta a melhorar. de fato, o estrogênio vai cair. Isso é um fato, Vai. né? O Isso. que pode ser uma variável controlável a história toda é como eu gerencio o corpo com um estrogênio menor. E na nutrição, Isso. dando exemplo das principais dificuldades que as mulheres têm nessa fase, né? Emagrecimento, acúmulo de gordura em regiões específicas do corpo, que eu tinha, e manutenção ou perda de massa magra. Inclusive, essas foram as principais perguntas na caixinha de pergunta lá no meu Instagram. Qual? Foram essas três. Uhum. Primeiro, eu perguntei quais dificuldades você percebeu depois que fez Uhum. dificuldade de emagrecer. Dentro dessa grande vertente que é o assunto da live de hoje, como a nutrição, como as estratégias nutricionais podem auxiliar? E uma pergunta curiosa, existem estratégias diferentes de outras fases da vida? Ou estratégias que na nutrição da saúde da mulher 40 mais são muito efetivas? Coisas que você percebe que precisam ter um pouco mais Uhum. de atenção? Tem sim. Então, o que que a gente vai fazer com a alimentação dessa pessoa? Entrou, né, depois dos 40, começou a sentir os sintomas, o que que a gente vai mudar? Mesmo que ela já tenha uma alimentação legal, o que que vai mudar? Tem que ajustar a quantidade de alimentação no dia, né? Isso a gente já faz, mas vai ajustar muito, principalmente a parte de proteínas, tá? A gente tem que manter a sua saúde de massa magra muscular saudável, tá? Então, você tem que manter. É um trabalho de paciência e constância, né, com relação à atividade física, mas a gente tem que ter proteína em todas as refeições. Então, a café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, tem que ter proteína em todas as refeições, para a gente conseguir suprir essa parte de manutenção e recuperação da parte muscular, que é importantíssimo. Tá? Então, proteínas de boa qualidade tem que ter sempre o dia inteiro. Caso seja uma pessoa que não consegue bater as quantidades de proteína, mesmo a Nutri lá calculando e orientando e ela não consegue, a gente pode fazer a suplementação, sim, da proteína, né, do whey protein, para completar o que falta. Com relação a minerais, vitaminas e minerais, é comum ter deficiência. Na nossa fase de vida, antes dos 40, acontece também, mas depois dos 40 é mais comum. Deficiência de B12, de vitamina D, de magnésio. Então, essas deficiências ficam muito comuns, tá? Ômega 3. Então, são nutrientes que a gente tem que colocar. Não só como suplemento, mas primeiro é a alimentação. Sempre primeiro a alimentação. Suplementação vai vir caso seja necessário, tá? Eu não sou o tipo de nutricionista que sai suplementando tudo à torta e à direita, assim. Eu acho que o principal é a comida, Sim. né? Então, assim, fontes de magnésio é essencial para a parte neurológica, concentração, foco, disposição, cansaço que dá, aquela sonolência que dá. Então, B12 e D baixo contribui muito para isso. Então, quais são as fontes alimentares para isso, né? Então, a salada, frutas, cereais, grãos, né? Então, eu coloco muito nas minhas pacientes, assim, principalmente no almoço. Porque a gente tem que deixar a comida gostosa também, né? Então, eu coloco lá, junto com a salada ali, a semente de linhaça, o gergelim, né? A chia. Então, Legal. tem gente que fala que é frescura de nutricionista, mas não é. Quando a gente coloca, é porque ele tem uma função lá, gente. Não é de alegre, vamos dizer assim.
Então, são nutrientes importantíssimos com essas fontes, né? Que vai ajudar a suprir esses nutrientes, que vai ajudar, principalmente na parte neurológica, disposição, diminuir irritabilidade, Perfeito, isso né? que você comentou mesmo, da sua irritabilidade e uma coisa que conecta daí com o meu trabalho como dentro da é a presença de algumas deficiências, como de vitamina C, vitamina D e do complexo B. E aí a gente Uhum, mulher com um comportamento mais deprimido, melancólico, uma imunidade. uhum, Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com falsos diagnósticos de depressão, principalmente na mulher 40 a mais, porque vai acontecer uma queda, né, abrupta ali dos níveis de vitaminas. E isso que você falou é muito real. Montar um plano alimentar para um paciente é como um Tetris, não é mesmo? Você vai encaixar sim, na rotina alimentar do paciente alimentos-chave que servem para um propósito, que o paciente olha, uhum, compreende muito. O que esse alimento está fazendo aqui? Eu posso não comê-lo? Você pode não comer, mas troque por outro que tenha a mesma intenção. E essa parte isso, da explicação ali é muito importante na abordagem clínica, porque às vezes a falta do conhecimento do que o paciente precisa fazer faz com que ele não evolua no tratamento, né? Então, recado até uhum, pacientes e futuros pacientes, quando a gente coloca o alimento ali, principalmente quando ele é fora do padrão, né? É fora do básico, provavelmente ele tem uma função. E é legal que você saiba que função é essa. Na maioria das vezes é suplementar, é fechar ômega, os todos os ômegas, uhum, vitaminas é, do complexo B, é fechar o é fechar uma proteína que não fechou, né? Isso é muito. E aí, uhum, claramente, vai conseguir seguir, não vai ter tempo para comer tudo isso. Aí entra a suplementação. Aí entra realmente a dieta, às vezes, hipercalórica, não está fechando. Eu tenho alguns pacientes assim, eu fui uma paciente assim também, precisava comer muito para fechar as calorias e não conseguia. E isso era prejudicial para o que eu estava vivendo lá. uhum, Então eu tinha que suplementar bastante, porque eu não conseguia comer tudo que precisava. E isso é bem importante dos pacientes perceberem que nem sempre, né, a gente vai ter um tratamento para emagrecimento com déficit calórico ou com volume menor de comida. Eu não sei se isso acontece com seus pacientes,